A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante importante e relevante para o nosso crescimento na escatologia bíblica, para o nosso crescimento espiritual. E a temática de hoje é como devemos interpretar as 70 semanas de Daniel, né? Como podemos aí fazer a contagem correta das 70 semanas de Daniel. Existem aí muitas pessoas que sentem dificuldade, né, quando chega em passagem como essas para a sua interpretação. Muitas pessoas têm aí uma dificuldade. Nós, com a ajuda do Espírito Santo, iremos aqui pormenorizar algumas questões sobre as 70 semanas de Daniel. E a leitura das 70 semanas de Daniel encontra-se em Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27, que nos diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Versículo 27 diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, sabemos que as 70 semanas de Daniel, vale a pena lembrar, notar que não são semanas de dias, mas são semanas de anos. Então, as 70 semanas da contagem geral equivale a um período de 490 anos, né? Então, sabemos que essa contagem das 70 semanas, ela não pode ser contada de forma direta. Existe aí algumas pausas, né, que a própria Bíblia Sagrada mostra para nós. Existe aí um hiato que acontece nas 70 semanas de Daniel. Então, as 70 semanas de Daniel, elas não foram cumpridas totalmente, né? Existem algumas coisas que ainda irão se cumprir e outras coisas já aconteceram, já se cumpriram. E iremos aqui pormenorizar aquilo que já se cumpriu das 70 semanas de Daniel e aquilo que ainda vai se cumprir, né? Então, já adiantando aqui, existe alguns pós-tribulacionistas que acabam julgando nós que somos dispensacionalistas, né? Que somos pré-tribulacionistas, né? Eles dizem que nós interpretamos, né, as 70 semanas de Daniel ao nosso bel prazer, né? Colocamos um hiato da profecia que não existe, né? Eles dizem que as 70 semanas de Daniel, elas devem ser contadas por inteira, mas nós não interpretamos desta maneira. A Bíblia não nos ensina a interpretarmos desta maneira. Por quê? Porque as 70 semanas de Daniel ainda não se cumpriram por inteira. Então, devemos aqui entender essa questão. Então, sabemos que para podermos interpretar as 70 semanas de Daniel, devemos entender primeiro que ela se divide aí em 3 períodos ou em 3 partes. Primeira parte, 7 semanas, né? Segunda parte, 62 semanas e terceira parte, 1 semana, né? Então vejamos que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, devemos entender que o início da contagem das 70 semanas começou aí com a ordem
do rei Artaxerxes, né, que deu aí autoridade a Neemias para ele edificar Jerusalém, edificar o templo, né? Então, a contagem das 70 semanas começa aí com essa ordem do rei Artaxerxes. Ele liberou aí a reconstrução de Jerusalém. Então, dentro desse 3 períodos que eu apresentei, né, existe aí 483 anos, né? E o que aconteceu dentro desse período de 483 anos? Aí alguém pergunta, mas por que 483 anos? Né? Como eu falei, primeiro período 7 semanas, segundo período 62 semanas, juntando 7 semanas com 62 semanas, dá 69 semanas, né? E como eu falei, são semanas de anos. Então, 69 vezes 7, né, equivale a um período de 483 anos. E nesse período de 483 anos, o que aconteceu? Né? Iremos aí pormenorizar o que aconteceu aí nesse período de 483 anos. Primeiro, aconteceu a restauração de Jerusalém, né? A reconstrução de Jerusalém, né? Veio aí, né, a entrada do Messias, né? A entrada triunfal de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém, a sua morte, né? Aconteceu, né, no ano 70, a invasão pelos romanos, né? Destruíram Jerusalém, os romanos destruíram Jerusalém. Agora, como eu falei, muitos pós-tribulacionistas acabam dizendo que não existe ato, né? Não existe pausa na profecia, ou nas 70 semanas de Daniel. E a própria Bíblia vai mostrar aqui um hiato, né, um tempo, né, que abre-se para que esse período de 483 anos cumpra-se. Por quê? Porque veja, o versículo 26, e depois das 62 semanas, que sabemos que não é 62, é 69, porque juntamos 7 semanas com mais 62 semanas, dá 69 semanas. Então, depois das 69 semanas, né, o Messias foi crucificado. Isso aconteceu, né? Agora veja, o Messias foi crucificado no ano 30. Jerusalém só foi invadida pelos romanos no ano 70. Então veja que quantos anos passou para que Jerusalém, né, fosse aí invadida pelos romanos. Se o Messias foi morto no ano 30 e Jerusalém só foi invadida no ano 70, quantos anos passaram, né, para que... quanto tempo passou para que Jerusalém fosse invadida? Ó, o Messias foi morto no ano 30, né? Aí 30, 40, 50, 60, 70. Passaram-se 40 anos, né? 40 anos para que Jerusalém fosse invadida pelos romanos. Então veja, se lermos o versículo 26, vai estar em uma ordem direta, mas sabemos que não é desta forma, né? Então veja, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, quando nós lemos aqui, interpretamos, depois que o Messias foi morto, Jerusalém já foi, né, invadida. Não, passaram-se 40 anos para que Jerusalém fosse invadida. Então, a própria Bíblia vai nos dizer que há aí um espaço de tempo para a profecia se cumprir. Há um hiato, há uma pausa. Então, nós não interpretamos ao nosso bel prazer. É o que a própria Bíblia vai nos mostrar. O Messias morre no ano 30, né? A expressão aqui, ó, e depois das 62 semanas, que nós sabemos que é 69, né, será tirado o Messias. É uma referência que o Messias será morto, e isso já aconteceu, né? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, né? Esse povo do príncipe aqui, que há de vir, é uma referência aos romanos, que tudo isso já aconteceu no ano 70, né? Que os romanos saquearam Jerusalém. Então, dentro desse período de 483 anos, tudo isso aconteceu. Mas veja que
passa-se 40 anos, né, da morte do Messias para a invasão dos romanos, né, quando eles adentram em Jerusalém para saquear Jerusalém. Então, a própria Bíblia já mostra aí um espaço de tempo para a profecia aí ter o seu cumprimento. Agora veja, por que nós dizemos que as 70 semanas ainda não se cumpriram por inteira, né? Então, porque a própria Bíblia vai dizer que o príncipe que há de vir, né, fará uma aliança, né, com Israel e com as demais nações. Se nós lermos o versículo 26, vai dizer: e depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, o povo do príncipe aqui é uma referência aos romanos, o príncipe que há de vir é uma referência ao anticristo, né? Então esse príncipe que há de vir, que há de surgir, é uma referência ao anticristo, e ele fará um concerto, né, com Israel e com as demais nações. Onde é que está escrito? Como eu falei, as 70 semanas são divididas em 3 períodos. Primeiro período, 7 semanas, né? Segundo período, 62 semanas. E terceiro período, 1 semana, né? Porque acontece aí tudo isso, né? A restauração de Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a sua morte, a invasão dos romanos, né, na cidade de Jerusalém, saquearam Jerusalém, acontece aí nesse período de 483 anos. E por que ainda não cumpriram-se totalmente os 490 anos? Por quê? Ainda falta 1 semana. Por que falta 1 semana? A própria Bíblia vai dizer, né? E o príncipe que há de vir, ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Então, essa aqui é a 70ª semana, né? E aqui já temos aí outro espaço de tempo que abre-se, né? Então, já tem aqui uma pausa na profecia, né, das 70 semanas, porque a Bíblia vai dizer que a 69ª já se cumpriu. E agora, estamos vivendo, já passaram-se quantos anos entre a 69ª e a 70ª, né? Porque a 70ª semana é o período tribulacional. Então, estamos entre a 69ª e a 70ª. Estamos vivendo aí o período da igreja, né? Então, esse ato, esse espaço de tempo para entre a 69ª e a 70ª já vai para ir para 2000 anos. Não? Então, não podemos dizer que a 70ª semana já começou, já aconteceu. Porque o príncipe que há de vir, que é o anticristo, não fez, né, nenhum pacto com Israel, com as demais nações. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ele vai fazer um pacto. O príncipe que há de vir vai fazer um pacto, veja. E ele firmará um concerto, né, com muitos por 1 semana. Essa semana aqui é a 70ª semana, né, que é aí o período tribulacional. E na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Então veja, quando o anticristo se levantar, né, fará aí esse concerto com Israel, aí começa aí a 70ª semana. Então, esse espaço de tempo que já vai para 12.000 anos, né, que é o período da igreja, a igreja vive nesse intervalo, né? Veja, já podemos ver 2 intervalos. O primeiro intervalo, que a própria Bíblia vai dizer, foi que Jesus morre no ano 30, Jerusalém só vai ser invadida no ano 70. Então, tudo isso já aconteceu na 69ª. Então, até a 69ª semana, tudo isso já se cumpriu. Agora falta se cumprir, né, a 70ª semana. Quando começará a 70ª semana? Quando a 70ª semana entrará em atividade? Quando a igreja for arrebatada. O anticristo
só entrará em ação, em atividade publicamente, depois que a igreja for arrebatada. O anticristo, o período tribulacional, não pode acontecer sem que primeiro a igreja seja aí arrebatada para o céu. Jesus prometeu que a igreja será arrebatada para o céu. Então, essa é a contagem das 70 semanas. Então, a Bíblia apresenta aqui, nas 70 semanas de Daniel, pelo menos dois intervalos. O primeiro, né, Jesus morre no ano 30, Jerusalém só vai ser saqueada no ano 70, então passa aí 40 anos, né? E nesse período, né, nesse período de 483 anos, né, houve aí esse intervalo de 40 anos. Então, não podemos dizer que a contagem das 70 semanas ela é direta, sem nenhum intervalo, pois a própria Bíblia está dizendo que há intervalos. Então, a 70ª semana, né, esse período, as 70 semanas de Daniel, de forma alguma já se cumpriram, né? Então, o que já aconteceu, né? Quantas semanas já se cumpriram? Já se cumpriram 69 semanas. Falta uma semana de ano, que é a 70ª, que é o período tribulacional. Então, nesse período de 483 anos, Jerusalém foi reedificada, o Messias entrou na cidade de Jerusalém, ele foi morto, Jerusalém foi saqueada pelos romanos. Então aí, depois da morte e ressurreição do Messias, né, houve aí um intervalo, e esse intervalo vai para 2000 anos, que é o período da igreja. Então, quando se encerra o período da igreja? No arrebatamento, né? A igreja sobe e encerra-se aí o período da igreja e começa, né, o período tribulacional, que é o período aí que é a última semana, que encontra-se em Daniel capítulo 9, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Essa semana aqui é a 70ª semana, né? A 70ª semana que fecha, né, as 70 semanas de Daniel, que é um período de 490 anos. Mas ainda não se cumpriram-se por inteira as 70 semanas de Daniel. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, para que a palavra do Senhor seja propagada. Que Deus abençoe a todos.